Tudo bem, queridos? Saudade de vocês. Meu nome é Gesiele Monerá, sou professora do município do Rio, né? Trabalho hoje em sala de recursos com alunos com necessidades educacionais especiais. E hoje venho aqui para falar com vocês sobre uma data muito importante, que é a data de hoje. Inclusive eu tô de azul para fazer uma homenagem, né, aos meus alunos autistas, porque hoje, no dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Eu vim falar com vocês hoje sobre o TEA, transtorno do espectro autista, é a sigla, né? E dos alunos, né, que têm essa necessidade ou têm esse transtorno, são os autistas. Esses alunos, eles têm uma dificuldade de interação social, por vezes restrita, né, a comunicação é repetitiva, né? Eles têm uma dificuldade nessa capacidade sociocomunicativa. Eles têm dificuldade de se comunicar também verbalmente, né, e não verbalmente, né? Mas isso não retira dele, não impede de que sejam trabalhadas as outras potencialidades que um aluno normal, seja ele autista ou não, pode ser trabalhado. Inclusive, nós temos pessoas, né, famosas que são possíveis autistas, né, que são Messi, jogador de futebol, Bill Gates, Isaac Newton, Van Gogh, foram possíveis autistas que bem trabalhados, né, que viveram ou vivem ainda em sociedade, que agregam e muito para a construção e para a socialização, né, até uma sociedade melhor, né? São super participativos, independentes, né, desse transtorno que eles possuem. Então hoje eu vim falar com vocês sobre o autista e vim dar algumas dicas para as mamães, para os responsáveis, né, que estão nesse momento com os alunos em casa e que possivelmente estão tendo alguma dificuldade em estar inserindo, né, alguma atividade educacional, algum aprendizado para esses alunos. Então hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre esse dia muito especial e também dar algumas dicas, né, que sejam do meu conhecimento e que é muito bom estar passando para vocês, para a gente estar trabalhando com esses alunos, né, que hoje se encontram em isolamento e distanciamento social, até por um motivo de saúde, né? Então, vamos permanecer em casa de acordo com as indicações, as orientações, né, dos conselhos, das secretarias de saúde, e vou passar as dicas logo em seguida para vocês, tá bom? Então, o ponto-chave para a gente entender o autismo é compreender a heterogeneidade. O que quer dizer isso? A diversidade, né, que o autismo, TEA, ele possui, né? Assim como nós, indivíduos ou qualquer um outro, o autismo, cada autista, ele tem suas especificidades. Ele é um ser único, né? Um ser único que precisa ser compreendido. E só a nossa empatia vai fazer com que a gente possa acolhê-los, né, de uma forma bem carinhosa na sociedade, né, e trazê-los para a sociedade abertamente, assim como qualquer um outro indivíduo, né, proporcionando a eles uma melhor qualidade de vida, sim. Então, a primeira dica que eu dou para os responsáveis, pessoas que estão lidando hoje em dia com qualquer criança, adolescente, que seja autismo, que tenha autismo e esteja em casa, né, nesse momento, é primeiro manter a previsibilidade, né, porque esses alunos, os autistas, essas crianças autistas, eles têm uma rotina, se acostumam, se adaptam e não gostam de mudá-las. Então, assim, a primeira opção que eu dou é manter essa previsibilidade dentro das possibilidades que vocês têm. E usar de muita conversa, porque como eu disse para vocês, eles não têm nenhuma dificuldade cognitiva, né? Eles têm as potencialidades deles muito bem trabalhadas e compreendem, sim, tudo que a gente fala.
Então a gente precisa primeiro conversar e dar uma prévia do que vai acontecer com esses alunos em casa, no dia a dia, nos trabalhos, o que vai ser feito, o que vai ocorrer no dia a dia com ele. Conversar muito, explicar antes, conversar, manter a previsibilidade, sim. O autista, ele mantém a segurança quando ele é avisado, e sempre ele deve ser avisado do que vai acontecer. Isso diminui bastante a ansiedade dele. A segunda dica que eu vou dar hoje é manter dentro do possível a rotina dele em casa. Se organizar para que seja mantida uma rotina para ele agora, nesse momento de distanciamento social, em que ele está só em casa. Eles vão sentir a necessidade, né, de que estão acostumados a ir para a escola. Então, a segunda dica que eu dou é para manter, sim, dentro do possível, a organização, né, e uma rotina dentro do que vai fazer em casa. E, inclusive, procurar organizar e observar, colocando dentro desse organograma, né, diário dessa criança, desse adolescente, o que ele mais gosta de fazer. Então, a princípio, que ele acorde sim de manhã, mesmo que seja um pouquinho mais tarde, que ele acorde daquela mesma forma que ele acordava para ir para a escola, levante, tome banho, né, toma aquele cafezinho gostoso, e aí sim, se possível, você comece a organizar a vidinha dele dentro do que ele gosta de fazer, mas colocando sim no horário fixo aquelas atividades. Eu dou a dica para que seja bem cedo, assim que levantar, se organizar, tomar café, que sejam feitas as atividades, porque ele vai estar menos ansioso, vai estar mais tranquilo, vai ter uma facilidade melhor em focar, porque eles têm muita dificuldade em foco. E na parte da manhã isso funciona muito melhor, né? O organismo está descansado, está relaxado. Então, logo assim que ele acordar, na parte da manhã, fazer as atividades, né? E uma terceira dica que eu dou é para que nesse momento em que sejam feitas as atividades, que o aluno utilize sim o uniforme da escola para estar relacionando aquela atividade à escola, ao aprendizado, ao ambiente escolar, ao qual com certeza, tenho certeza, que ele vai estar sentindo falta também. Então, assim que ele levantar, assim que ele tomar o café, tomar o banhozinho, já coloca aquele uniforme nele e, não, a gente não vai para a escola, a gente vai fazer a atividade da escola. Coloca ele num ambiente tranquilo, agradável, se possível numa mesa, sentadinho numa cadeira, né? E explique para ele o que ele vai fazer antes. Lembra da previsibilidade? Então, explique para ele o que ele vai fazer, explique a atividade, faça com ele tranquilamente. Assim como qualquer outra criança que seja autista ou não, ele vai errar. Tenha paciência, repita. Depois de um dia, faça uma atividade num dia, pule um dia, faça outra no outro dia, repita aquela que você fez para ele lembrar ou qual ele tenha errado, né? Todos nós somos passíveis de erro, tá bom? Então fica aí essas 3 dicas, né? Nesse dia de hoje, um dia tão especial dos meus alunos queridos. Tô de azul para homenageá-los. Amo o que faço. Desejo boa sorte, desejo que todos tenham consciência e que fiquem em casa, tá bom? Nesse momento de quarentena, né? Nesse momento de isolamento, que eu digo sim que é distanciamento social, e que a gente tá morrendo de vontade de ver vocês de novo e não vê a hora disso tudo passar, tá bom? Encontrar vocês com muita saúde, assim como eu deixei. Um beijo no coração de todos, tá bom? E se assim que der, eu mando mais dicas e mais atividades pra gente tá fazendo, tá? Um beijo!